Você não chegou aqui por acaso. Eu sei que essa frase já foi repetida tantas vezes que, em algum momento, ela quase perdeu o peso. Mas hoje ela volta diferente, mais densa, mais direta, porque algo em você estava sendo preparado para ouvir isso agora. Eu sei como tem sido difícil carregar esse aperto no peito, essa sensação constante de que o dinheiro nunca acompanha o seu esforço. Eu sei como o coração fica aflito quando você acorda já fazendo contas, quando tenta ganhar dinheiro e parece que sempre existe algo puxando você de volta para a escassez. Isso não é coincidência. Isso é um padrão que chegou ao limite de existir. Durante muito tempo, você foi ensinado a sobreviver, não a prosperar. Foi condicionado a respeitar o dinheiro como algo distante, difícil, quase inacessível. Mas prosperidade não responde à luta. Prosperidade responde à honra. Existe uma diferença profunda entre correr atrás do dinheiro e se tornar alguém que honra a abundância. E enquanto isso não é compreendido, a vida entra em ciclos repetitivos de dívidas, frustração e cansaço emocional. Eu sei que você já tentou de tudo para sair das dívidas, já prometeu que seria diferente, já começou anos cheios de esperança e terminou com a mesma sensação de exaustão silenciosa. O que ninguém te contou é que o dinheiro não entra em ambientes onde ele é tratado como inimigo. Prosperidade não se manifesta onde existe culpa, medo ou ressentimento. Quando você diz que quer abundância, mas internamente se sente indigno dela, você cria um conflito invisível, e esse conflito cobra um preço alto. Ele se manifesta em atrasos, oportunidades perdidas, gastos inesperados e aquela sensação constante de que você está sempre um passo atrás. Isso não é azar, é desalinhamento. E aqui está a virada que poucos percebem. Prosperidade honra quem aprende a honrá-la primeiro. Não é sobre quanto você ganha, é sobre como você se posiciona energeticamente diante do dinheiro. Enquanto você tratar o dinheiro apenas como solução de problemas, ele continuará chegando apenas para tapar buracos. Mas quando você começa a honrar a abundância como uma força viva, inteligente e responsiva, algo muda silenciosamente. E é exatamente isso que começa agora. Honrar a prosperidade não é idolatrar o dinheiro. É reconhecer que ele é uma ferramenta espiritual tanto quanto material. Eu sei que isso pode soar estranho, porque ninguém te ensinou assim. Você foi educado para acreditar que ganhar dinheiro exige sacrifício extremo, sofrimento constante e uma vida de luta. Mas essa narrativa nunca foi questionada, e aquilo que não é questionado se torna prisão. Prosperidade se afasta de ambientes onde ela é associada apenas à dor. Eu sei como tem sido difícil olhar para suas contas e sentir que o esforço não está sendo recompensado. Eu sei como dói perceber que você trabalha mais do que muitos e ainda assim parece ficar para trás. Isso gera revolta silenciosa, comparação, cansaço mental. E tudo isso cria um campo interno de resistência. Dinheiro não flui onde existe ressentimento. Ele se retrai, ele observa. Ele responde ao clima interno de quem o recebe. Quando você honra a prosperidade, você para de pedir desculpas por querer mais. Você para de se sentir culpado por desejar abundância. Você entende que sair das dívidas não é apenas uma meta financeira, mas uma libertação emocional e espiritual. O peso que você carrega não é apenas das contas, é da crença de que você precisa se provar o tempo todo. Prosperidade não exige prova, ela exige alinhamento. Existe uma inteligência maior operando nos bastidores da sua vida financeira. E ela não responde ao desespero, mas à coerência interna. Quando você afirma que honra a prosperidade,
Você está dizendo ao seu inconsciente que está pronto para receber sem sabotagem. Você está encerrando contratos invisíveis com a escassez, com o medo de perder, com a necessidade de sofrer para merecer. Isso muda o jogo por completo. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Prosperidade também escolhe quem ela honra. Ela se aproxima de quem a respeita, de quem para de rejeitá-la com pensamentos contraditórios. Quando você começa a se ver como alguém compatível com a abundância, o dinheiro passa a circular de forma mais leve, não por mágica, mas por coerência. E essa coerência começa agora. Enquanto você escuta isso, mesmo que ainda não consiga explicar racionalmente o que está mudando dentro de você. Existe um ponto silencioso na jornada de quem luta com dinheiro que quase ninguém verbaliza. É aquele momento em que você percebe que não é falta de esforço, não é preguiça, não é incapacidade. É algo mais profundo, mais invisível. Eu sei como tem sido difícil viver com a sensação de que você faz tudo certo e, ainda assim, algo sempre parece escapar. Esse aperto no coração não vem só das dívidas, vem da frustração de sentir que a vida está segurando algo que deveria fluir. Prosperidade não responde a quem vive em guerra com o próprio desejo. Quando você quer ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo sente medo de ter, medo de perder, medo de ser julgado, você cria um campo interno de conflito. E esse conflito gera atraso, não atraso visível, mas aquele atraso sutil que faz tudo demorar mais do que deveria. O dinheiro até chega, mas nunca permanece. A abundância até bate a porta, mas encontra resistência do lado de dentro. Honrar a prosperidade é encerrar esse conflito interno. É parar de se dividir entre querer e temer. É reconhecer que você não está errado por desejar uma vida mais leve, mais segura, mais abundante. Eu sei que, em algum ponto da sua história, te ensinaram que desejar mais era egoísmo, que dinheiro corrompe, que prosperar demais afasta as pessoas. Essas ideias não vieram do nada, elas foram plantadas, e tudo o que foi plantado pode ser arrancado. Existe um acordo invisível sendo quebrado agora, um acordo silencioso com a escassez, com a repetição, com a sobrevivência. Quando você honra a prosperidade, você está dizendo ao seu sistema interno que não aceita mais viver no limite. Você não está implorando por dinheiro, você está se posicionando, e o universo, a vida, a realidade, respondem a posicionamento, não a súplica. Talvez você tenha passado anos tentando sair das dívidas sem entender por que sempre surgia algo inesperado. Uma despesa, um imprevisto, um bloqueio. Isso não é punição, é desorganização interna refletida no externo. Prosperidade precisa de espaço para permanecer. E espaço não é só financeiro, é emocional, é mental, é espiritual. Dinheiro não fica onde ele sente que precisa fugir. Eu sei como é cansativo viver nesse estado de alerta constante, sempre esperando a próxima conta, o próximo problema. Esse estado cria um campo de sobrevivência que impede a abundância de se instalar. Você até pode ganhar dinheiro nesse estado, mas ele vem pesado, vem curto, vem carregado de tensão. Honrar a prosperidade é permitir que o dinheiro venha como aliado, não como fonte de ansiedade. Existe um momento específico em que a chave gira. E esse momento não acontece quando você recebe mais, mas quando você se torna alguém que sustenta mais. Sustentar a abundância exige maturidade emocional. Exige parar de se sabotar quando as coisas começam a dar certo. Exige parar de achar que algo ruim sempre vai acontecer logo depois de algo bom. Esse pensamento mantém você preso no ciclo de começar e nunca avançar. Prosperidade honra quem confia na continuidade. Quando você começa a agir,
pensar e sentir como alguém que espera estabilidade, crescimento e expansão, o fluxo muda, não de forma explosiva, mas constante. E constância é o que tira você do ciclo de dívidas. É o que transforma dinheiro em base, não em alívio temporário. Essa mudança começa agora, mesmo que você ainda não consiga nomear tudo o que está sendo reorganizado dentro de você. Existe uma diferença silenciosa entre desejar prosperidade e permitir que ela se aproxime. Muitas pessoas dizem que querem abundância, mas vivem internamente esperando o próximo colapso. Eu sei como isso se instala sem que você perceba. É aquele pensamento automático de que nada dura, de que quando algo melhora, é só questão de tempo até piorar de novo. Esse tipo de expectativa cria um teto invisível, e tudo o que toca esse teto recua. Prosperidade não se sustenta onde existe antecipação de perda. O dinheiro sente quando não é bem-vindo para ficar. Ele percebe quando é tratado apenas como visitante de emergência. E enquanto você continuar vivendo como se a estabilidade fosse temporária, a vida continuará confirmando essa crença. Não por crueldade, mas por coerência. A realidade sempre espelha o campo interno que você sustenta. Eu sei como é difícil relaxar quando você passou tanto tempo em alerta. Quando sair das dívidas virou uma obsessão, quando ganhar dinheiro se tornou sinônimo de ansiedade. Esse estado de tensão constante faz você operar no modo sobrevivência, e sobrevivência não cria abundância, apenas repetição. Honrar a prosperidade é sair desse modo, é ensinar ao seu sistema que não é mais preciso lutar o tempo todo. Existe um ponto em que você precisa parar de se perguntar quando vai melhorar e começar a se perguntar quem você está sendo enquanto espera. Prosperidade honra a identidade, não esforço cego. Quando você começa a se ver como alguém que sustenta dinheiro, que organiza, que recebe sem culpa, a engrenagem muda. Não é imediato, mas é irreversível. E isso já começou dentro de você. Talvez você tenha aprendido a associar dinheiro a conflito, discussões, medo, cobranças, pressão. Se foi assim, seu corpo aprendeu a reagir ao dinheiro como ameaça, não como apoio. E tudo o que o corpo percebe como ameaça tende a ser evitado ou sabotado. Mesmo quando você conscientemente quer ganhar dinheiro, seu inconsciente pode estar tentando te proteger de algo que ele associa à dor. Honrar a prosperidade é curar essa relação. É mostrar ao seu sistema interno que dinheiro não é perigo, é recurso. Que a abundância não vem para tirar, mas para sustentar. Enquanto essa reconciliação não acontece, você pode até receber, mas sempre vai existir uma fuga invisível. Algo que escoa, algo que quebra, algo que interrompe. Eu sei que você já se perguntou por que algumas pessoas parecem fluir com dinheiro, enquanto outras vivem em esforço constante. A resposta não está apenas nas ações visíveis, mas no estado interno. Prosperidade respeita quem a recebe sem medo. Ela se aproxima de quem não entra em pânico quando ela cresce. Porque crescer exige espaço, e espaço exige confiança. Essa é uma virada silenciosa. Você não precisa anunciar, não precisa provar nada a ninguém. Basta reconhecer internamente que você está pronto para uma nova forma de relação com o dinheiro. Uma relação menos tensa, menos desesperada, mais consciente. E quando isso acontece, a vida começa a responder com oportunidades mais limpas, menos caóticas, mais alinhadas com quem você está se tornando. Existe um momento em que a vida testa se você realmente está pronto para prosperar. Não é quando falta, é quando começa a melhorar. É aí que muitos recuam. Eu sei como esse medo se disfarça de prudência. Você diz que está sendo realista,
Mas no fundo existe uma voz dizendo para não confiar demais, para não se empolgar, para não contar com isso. Essa voz não protege, ela limita. E prosperidade não se instala onde existe desconfiança constante. Honrar a prosperidade é permanecer estável quando algo bom acontece. É não correr para o pânico ao primeiro sinal de crescimento. É não gastar tudo para aliviar a ansiedade, nem segurar tudo por medo de perder. É encontrar equilíbrio interno. Dinheiro precisa de um ambiente emocional previsível para permanecer. Onde existem extremos emocionais, ele entra em modo de passagem rápida. Eu sei como você já viveu muitas quebras de expectativa. Já acreditou, já tentou, já confiou. E algo deu errado. Isso deixa marcas profundas. Mas manter essas marcas como referência para o futuro faz você viver olhando para trás enquanto tenta avançar. Prosperidade exige presença. Ela responde ao agora, não às feridas antigas. Existe uma maturidade silenciosa acontecendo quando você decide não repetir mais os mesmos ciclos. Você não está negando o passado, está encerrando contratos invisíveis com ele. Quando você honra a prosperidade, você aceita que nem tudo precisa ser difícil, que ganhar dinheiro pode ser mais leve, que sair das dívidas pode acontecer de forma progressiva, sem drama constante. E essa aceitação muda tudo. Talvez você tenha acreditado que prosperar significava se tornar alguém diferente de quem você é. Mais duro, mais frio, mais distante. Mas essa ideia nunca foi verdadeira. Prosperidade honra quem se expande sem se perder. O dinheiro não exige que você abandone sua essência, ele apenas pede estrutura para circular. E estrutura começa dentro. Eu sei como você se cobra, como sente que precisa compensar algo, provar algo, justificar cada avanço. Esse peso interno faz você carregar o dinheiro com culpa, e dinheiro carregado com culpa nunca fica. Ele sempre encontra uma forma de sair. Honrar a prosperidade é retirar essa culpa, é parar de se desculpar por crescer. Existe um ponto em que você precisa aceitar que abundância também é responsabilidade. Não no sentido de peso, mas de cuidado. Cuidar do que entra, respeitar o fluxo, organizar o que chega. Prosperidade responde a quem trata o dinheiro com presença, não com medo nem impulsividade. Esse cuidado cria continuidade. E aqui acontece outra virada silenciosa. Quando você começa a se sentir seguro com dinheiro, o mundo responde com mais segurança. As oportunidades ficam mais claras. As decisões ficam menos confusas. O ruído diminui. Não porque tudo está resolvido, mas porque você saiu do estado de urgência. E prosperidade não nasce na urgência, ela cresce na constância. Existe um detalhe quase invisível que separa quem apenas sonha com abundância de quem realmente começa a vivê-la. É a forma como essa pessoa se comporta nos intervalos, nos momentos em que nada grandioso está acontecendo. Eu sei como esses momentos são difíceis. É quando a mente começa a duvidar, quando o coração aperta, quando você se pergunta se isso tudo vai funcionar de verdade. É justamente aí que a maioria desiste sem perceber que estava mais perto do que imaginava. Prosperidade não se revela em explosões constantes. Ela se constrói em silêncios bem sustentados, em escolhas pequenas, repetidas, coerentes. Enquanto você espera uma grande virada externa, algo muito maior está sendo alinhado internamente. E esse alinhamento não faz barulho. Ele reorganiza crenças, ajusta expectativas, dissolve sabotagens antigas. Por isso parece lento. Mas lento não é parado. Lento é profundo. Eu sei como você se sente quando olha para trás e vê quantas vezes tentou sair das dívidas e algo interrompeu o processo. Isso gera uma sensação de desconfiança em si mesmo.
Uma voz interna que pergunta se dessa vez vai ser diferente. Essa voz não é sua inimiga, ela só precisa ser educada. Prosperidade honra quem aprende a sustentar esperança sem ansiedade. Existe uma força silenciosa que se ativa quando você decide não voltar atrás emocionalmente. Mesmo que externamente ainda existam desafios, internamente você não retrocede mais. Esse é o ponto de não retorno. Quando você honra a prosperidade, você não permite mais que pensamentos antigos ditem suas reações. E isso muda completamente a forma como o dinheiro começa a se comportar na sua vida. Talvez você esteja percebendo algo diferente agora. Uma sensação estranha de clareza misturada com desconforto. Isso acontece quando crenças antigas começam a perder força. Prosperidade exige espaço, e para criar espaço, algumas ideias precisam cair. Ideias sobre merecimento, sobre esforço excessivo, sobre sacrifício constante. Nada disso sustenta a abundância a longo prazo. Eu sei como foi difícil crescer ouvindo que dinheiro é problema, que quem tem sofre, que ganhar dinheiro sempre cobra um preço alto. Essas frases moldaram sua percepção sem que você percebesse. Honrar a prosperidade é desativar esses comandos internos. É permitir que uma nova narrativa se estabeleça. Uma narrativa onde dinheiro é apoio, não ameaça. Quando você começa a honrar a prosperidade, você muda o tom da sua relação com a vida. Você deixa de se preparar para o pior e começa a se organizar para o melhor. Isso não é ingenuidade, é maturidade emocional. É entender que esperar o pior não te protege, apenas te mantém preso. Prosperidade responde a quem escolhe confiar de forma consciente. E aqui está uma verdade que quase ninguém aceita. Abundância não entra para salvar, ela entra para ampliar. Se você vive em caos interno, ela amplia o caos. Se você vive em clareza, ela amplia a clareza. Por isso esse trabalho interno é tão essencial. Você não está apenas atraindo dinheiro, você está se tornando alguém compatível com ele. E essa compatibilidade muda tudo. Existe um momento em que você percebe que não está mais apenas ouvindo palavras, mas reconhecendo verdades que sempre estiveram aí. Eu sei como isso mexe por dentro. É desconfortável admitir que muitas das lutas com dinheiro não vieram da falta de capacidade, mas de padrões repetidos sem consciência. Isso não é culpa, é despertar. E todo despertar começa com um certo incômodo. Prosperidade não se impõe. Ela se aproxima quando encontra receptividade. E receptividade não é passividade, é coerência. Quando você diz que quer ganhar dinheiro, mas vive se preparando para o fracasso, você envia sinais contraditórios. A vida responde a sinais claros. Honrar a prosperidade é alinhar pensamento, emoção e expectativa na mesma direção. Eu sei como seu coração ficou apertado tantas vezes ao perceber que o dinheiro entrava e saía rápido demais, como se nunca fosse suficiente. Isso cria uma sensação de insegurança permanente. Mas segurança financeira não começa no saldo, começa na relação. Quando você muda a forma como se relaciona com o dinheiro, o comportamento dele muda em resposta. Essa é uma lei silenciosa, mas implacável. Existe uma força sendo reorganizada agora. Uma força que não grita, não faz espetáculo, mas ajusta tudo por dentro. Você começa a perceber que não precisa mais correr atrás com desespero. Que sair das dívidas pode ser um processo firme, consistente, sem a carga emocional de antes. Essa mudança interna é o verdadeiro sinal de que a prosperidade começou a te honrar. Talvez você esteja sentindo uma calma estranha enquanto escuta isso. Ou talvez esteja sentindo resistência. Ambos são sinais de que algo está sendo mexido. Prosperidade não entra em sistemas rígidos sem provocar ajustes.
Ela precisa de flexibilidade interna. Precisa que você solte o controle excessivo, a vigilância constante, o medo de perder antes mesmo de ganhar. Eu sei que você já viveu muito tempo em modo defesa, sempre esperando o próximo problema financeiro, o próximo aperto, a próxima cobrança. Esse estado moldou sua identidade, mas identidade não é destino. Honrar a prosperidade é permitir que uma nova identidade financeira se forme, uma identidade mais segura, mais confiante, mais alinhada com a abundância. Quando você começa a se ver como alguém que sustenta dinheiro, que administra, que recebe sem culpa, a realidade começa a responder de forma diferente. As oportunidades deixam de parecer aleatórias. As decisões ficam mais claras. O ruído diminui, não porque os desafios sumiram, mas porque você não está mais em guerra interna com eles. E aqui está mais uma revelação silenciosa. Prosperidade não chega para quem se sente pequeno diante da vida. Ela se aproxima de quem assume o próprio espaço, não com arrogância, mas com dignidade. Quando você honra a prosperidade, você honra a si mesmo. E esse reconhecimento interno é o que prepara o terreno para tudo o que ainda está por vir. Existe um ponto em que você percebe que não está mais tentando convencer a vida de nada. Você simplesmente começa a agir, pensar e sentir de um lugar diferente. Eu sei como isso é sutil. Não vem com fogos, não vem com anúncios externos. Vem com uma firmeza interna silenciosa. Uma sensação de que você não precisa mais se explicar, nem se justificar por querer prosperar. Durante muito tempo, você talvez tenha vivido com a sensação de que estava sempre pedindo demais, como se desejar dinheiro, estabilidade e abundância fosse exagero. Essa sensação não nasceu em você, ela foi aprendida. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Honrar a prosperidade é remover esse freio invisível que te mantinha contido, mesmo quando a oportunidade aparecia. Eu sei como foi difícil sustentar esperança depois de tantas tentativas frustradas. Cada tentativa, falha deixa uma marca. Mas marcas não definem o futuro, apenas contam histórias antigas. Prosperidade não consulta o seu passado para decidir se vem ou não. Ela responde ao seu estado presente. E o seu estado está mudando agora. Quando você começa a honrar a prosperidade, você para de se preparar emocionalmente para perder. Você não se apega ao medo como estratégia de proteção. Você entende que cautela não é pessimismo e que confiança não é imprudência. Esse equilíbrio interno cria um campo de estabilidade que o dinheiro reconhece. E onde o dinheiro reconhece estabilidade, ele permanece. Talvez você esteja começando a perceber que a luta constante nunca foi o caminho. Que o esforço excessivo, carregado de tensão, apenas reforçava o ciclo de cansaço. Prosperidade não ignora esforço, mas ela se afasta de quem vive em exaustão emocional. Ela precisa de clareza, não de sacrifício contínuo. Eu sei como você já se sentiu sozinho nessa jornada, como se ninguém entendesse o peso que você carrega. Mas você não está sozinho, nunca esteve. Existe uma inteligência maior acompanhando cada ajuste interno que você faz. Cada pensamento que você decide não alimentar mais. Cada padrão que você escolhe encerrar. Isso não passa despercebido. Sair das dívidas não é apenas equilibrar números. É restaurar a sensação de segurança interna. É devolver ao corpo a sensação de que ele pode relaxar. Quando o corpo relaxa, a mente clareia. Quando a mente clareia, as decisões melhoram. E quando as decisões melhoram, o dinheiro começa a fluir de forma mais previsível. Esse é o ciclo da prosperidade sustentável. E aqui está mais uma virada silenciosa. Prosperidade não chega quando você está pronto financeiramente. Ela chega quando você está pronto emocionalmente.
quando você não se assusta mais com o crescimento, quando não se sabota ao primeiro sinal de avanço, quando entende que a abundância não é exceção, é continuidade. E essa compreensão está se formando agora. Existe um momento decisivo em que você percebe que algo dentro de você não aceita mais voltar ao estado anterior. Não é arrogância, é consciência. Eu sei como isso assusta, porque crescer internamente muda tudo ao redor. Você começa a perceber que certos padrões já não fazem mais sentido, que algumas preocupações perderam força, que o medo já não comanda cada decisão. Isso é sinal de maturidade financeira e emocional surgindo. Prosperidade honra quem não negocia mais com a escassez, quem para de se adaptar ao aperto como se ele fosse normal. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que viver no limite era apenas parte da vida adulta, mas isso nunca foi verdade. Isso foi um acordo silencioso que você herdou, não escolheu, e agora esse acordo está sendo encerrado. Eu sei como é difícil confiar quando você já foi frustrado tantas vezes. Mas confiança não nasce da ausência de desafios. Ela nasce da repetição de escolhas conscientes. Cada vez que você decide não entrar em pânico, cada vez que escolhe clareza no lugar de desespero, você fortalece uma nova base interna. Essa base sustenta dinheiro, decisões e crescimento. Honrar a prosperidade é aceitar que você merece estabilidade sem precisar sofrer por isso. É permitir que o dinheiro chegue sem drama, que cresça sem culpa, que permaneça sem medo. Quando essa permissão interna se instala, algo profundo muda. Você deixa de correr atrás e passa a caminhar junto. E essa mudança redefine toda a sua relação com ganhar dinheiro. Talvez você esteja sentindo agora uma mistura de alívio e responsabilidade. Alívio por perceber que não está quebrado. Responsabilidade por entender que muita coisa depende das escolhas internas que você faz a partir daqui. Prosperidade não tira sua autonomia, ela a amplia. Ela te coloca diante do poder de escolher com mais clareza. Eu sei que seu coração esteve apertado por muito tempo, que você carregou o peso de contas, expectativas e cobranças silenciosas. Esse peso não some de uma vez, mas começa a se dissolver quando você muda o lugar de onde reage. Quando você honra a prosperidade, você não reage mais ao medo, você responde com consciência. Existe uma nova postura se formando em você. Uma postura mais firme, mais centrada, menos reativa. Essa postura muda a forma como você lida com dinheiro, oportunidades e pessoas. Você para de aceitar menos do que sabe que é possível. Não por ganância, mas por alinhamento. E alinhamento é o idioma que a abundância entende. E aqui está uma verdade que sela essa fase. Prosperidade não é algo que você conquista fora, é algo que você sustenta dentro. Quando você sustenta paz, clareza e confiança, o dinheiro encontra espaço para se organizar. E quando ele se organiza, sair das dívidas deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência natural do novo estado que você habita. Existe um instante muito específico em que você percebe que não está mais esperando ser salvo. Você começa a entender que o poder nunca esteve fora. Essa percepção não vem com euforia, vem com solidez. Eu sei como isso muda sua respiração, sua postura, sua forma de pensar. Você deixa de olhar para o dinheiro como algo que decide seu valor e passa a vê-lo como algo que responde ao seu estado interno. Prosperidade honra quem assume responsabilidade emocional sobre a própria vida financeira. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas de presença. Você começa a perceber onde antes reagia no automático, onde se sabotava sem perceber, onde repetia padrões antigos por medo de fazer diferente. Esse nível de consciência muda o jogo.
porque aquilo que é visto não pode mais agir nas sombras. Eu sei como você já tentou controlar tudo, cada gasto, cada escolha, cada passo. Mas controle excessivo nasce do medo, não da confiança. Prosperidade não floresce onde existe rigidez. Ela precisa de flexibilidade, de clareza, de uma mente que confia no processo sem abandonar a responsabilidade. Esse equilíbrio começa a se instalar agora. Quando você honra a prosperidade, você aceita que crescer também exige aprender a receber. Não apenas dinheiro, mas apoio, oportunidades, estabilidade. Muitas pessoas sabem lutar, mas não sabem sustentar. Você está aprendendo a sustentar, e isso muda completamente a forma como a abundância se manifesta na sua vida. Talvez você esteja sentindo que algo se fechou dentro de você, como se um ciclo antigo tivesse chegado ao fim, mesmo que externamente nem tudo esteja resolvido ainda. Isso é um sinal poderoso. Prosperidade começa a se mover quando o ciclo interno muda. A realidade externa sempre vem depois. Eu sei que você ainda pode sentir medo. Isso é humano. Mas o medo agora já não governa suas decisões como antes. Ele apenas passa, não se instala. Essa é a diferença entre quem está preso na escassez e quem está atravessando para a abundância. O medo perde o trono e a consciência assume o comando. Sair das dívidas deixa de ser uma obsessão carregada de ansiedade e passa a ser um caminho estruturado. Ganhar dinheiro deixa de ser um peso emocional e passa a ser um fluxo organizado. Abundância deixa de parecer distante e começa a se tornar familiar. Esse processo não é mágico, mas é profundamente real. E aqui acontece mais uma revelação silenciosa. Prosperidade não chega para transformar você. Ela chega porque você já se transformou internamente. O que vem agora é apenas o reflexo dessa mudança. E esse reflexo começa a se manifestar de formas cada vez mais claras, consistentes e sustentáveis. Existe uma quietude diferente quando você finalmente entende que não precisa mais provar nada para merecer prosperar. Essa quietude não é estagnação, é confiança. Eu sei como isso muda sua forma de olhar para o futuro. Você deixa de perguntar quando vai acontecer e começa a perceber que já está acontecendo, mesmo nos detalhes mais sutis. A ansiedade diminui porque o desespero perde o sentido. Prosperidade honra quem se posiciona internamente como alguém que espera continuidade, não milagres passageiros. Quando você honra a abundância, você não vive mais de picos e quedas emocionais. Você começa a construir base. Base para ganhar dinheiro com mais clareza. Base para organizar o que entra. Base para sair das dívidas sem destruir sua paz no processo. Eu sei como durante muito tempo você acreditou que precisava estar sempre alerta, sempre pronto para o pior. Mas essa vigilância constante nunca te protegeu, apenas te cansou. Honrar a prosperidade é trocar vigilância por consciência. É estar presente sem viver em estado de ameaça. E quando o corpo sai do modo de defesa, a vida responde com mais fluidez. Existe algo maior sendo selado agora, um novo acordo interno, um compromisso silencioso de não voltar aos antigos padrões, mesmo quando surgirem desafios, porque desafios continuarão existindo. Mas você não é mais a mesma pessoa que reagia a eles. Prosperidade não exige perfeição, exige constância. E constância é o que você começa a sustentar a partir daqui. E aqui está a verdade final que fecha esse ciclo. Prosperidade não é um evento, é uma postura diante da vida, do dinheiro, das escolhas diárias. Quando você honra a prosperidade, você honra o seu próprio valor.
Você para de se tratar como alguém que vive no limite e passa a se ver como alguém que constrói, organiza e sustenta. Eu sei como foi difícil chegar até aqui. Eu sei quantas vezes seu coração ficou apertado, quantas noites você dormiu preocupado, quantas vezes tentou ganhar dinheiro sentindo que sempre faltava algo. Mas você não está sozinho. Nunca esteve. Cada passo interno que você deu foi visto, mesmo quando ninguém mais percebeu. Sair das dívidas deixa de ser apenas uma meta financeira e se torna um símbolo de libertação interna. A abundância deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma experiência possível. Não porque tudo está resolvido, mas porque você mudou o lugar de onde vive, decide e sente. E a lição que fica é simples, mas profunda. Aquilo que você honra, cresce. Quando você honra a prosperidade, ela te honra de volta. Quando você honra a abundância, ela encontra espaço para permanecer. E a partir deste ponto, mesmo que o caminho continue, você não anda mais em círculos. Você segue em frente com consciência, dignidade e confiança no que está sendo construído.